Preciso falar também se é verdade que uma das patrocinadoras do Corinthians anunciará hoje apoio para a permanência de Memphis Depay no timão. Falo sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças, Montoro sendo oferecido para clubes brasileiros e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Montoro, jogador do Botafogo, tem sido oferecido para times do Brasil e do exterior. O meio atacante argentino de 19 anos de idade, que havia sido comprado no ano passado, segue com uma série de pendências. O Botafogo não pagou, por exemplo, aos seus empresários a comissão. O jogador também tem outras questões relacionadas a luvas pendentes. E diante desse cenário, os representantes do Montoro têm oferecido o atleta para times no Brasil, na Argentina e na Europa. A expectativa do Botafogo é de que pinte alguma proposta superior aos 7 milhões e 900 mil euros investidos na temporada passada, quando da sua compra junto ao Vélez. Importante registrar que o Vélez também tem muito dinheiro atrasado a receber do Botafogo por conta dessa transferência. Só para completar, lembrar que o Montoro nessa temporada soma 28 jogos, 2 gols e 3 assistências. E o Corinthians anunciará nesse domingo uma parceira para o pagamento dos salários de Memphis Depay. Pelo menos é essa a expectativa do mercado, depois que a Easy Seguros, que é patrocinadora do uniforme corintiano nas costas, prometeu fazer um grande lançamento antes da partida contra o Atlético. Você sabe, Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentam na Neoquímica Arena às 18h30. E a parceira prometeu essa novidade, que fez muita gente imaginar que poderia ser algo associado ao Memphis. A Easy assumiria parte dos salários do holandês para permitir que ele ficasse. Antes de gravar o vídeo na manhã desse domingo, entrei em contato com uma pessoa próxima ao presidente Osmar Stable. E a pessoa assegurou que o clube ainda não encontrou parceiros interessados em bancar os vencimentos do Memphis. Essa pessoa ficaria surpresa se o anúncio da Easy tivesse associação ao Memphis Depay. A boa notícia para o torcedor alvinegro é que o Memphis, enfim, está relacionado. Depois de mais de 2 meses se recuperando de uma lesão muscular, e ele deve jogar por pelo menos 30 minutos. Memphis que precisa estar em campo até para mostrar para o técnico da seleção holandesa que está recuperado e pronto para a Copa do Mundo. Timão que não pode nem pensar em perder, até por conta da preocupação com a zona do rebaixamento. O clube deixou o Z4 depois da derrota do Santos, mas está empatado em pontos com o Santos e precisa vencer para se distanciar do Z4. Para agora começar a responder a perguntas, dúvidas e sugestões. A primeira mensagem é do Jean Souza. Boa noite, Nicola. Ontem você ficou de perguntar para o Marcelo Paz como é que ficaram os percentuais da venda do Kaká. Bora perguntar isso por agora, tá? Como tinha jogo ontem, ficou meio chato eu mandar mensagem para o Marcelo Paz no meio daquela confusão. Paz, boa noite. Tá na área. Falamos outro dia do valor do Kaká no Vitória. Esses 2,5 mil de dólares, são por 100%? Só vou até começar com uma informação, essa é uma coisa legal para falar com vocês, sempre que tiver algum gancho para trazer uma notícia legal, mas uma notícia importante, eu vou atualizando para vocês. O ex-presidente do Corinthians, o Augusto Melo, ele deixou o clube depois de contratar 11 jogadores, vocês lembram, né? Ele precisou renunciar para não sofrer impeachment. Pois bem, esse malucão que passou pelo Corinthians contratou 11 atletas. Sabe quantos desses 11 ele pagou? 2. E só pagou porque os 2 negócios foram com o Flamengo, pelo Hugo Souza e pelo Mateuzinho, e o Flamengo muito ligeiro, muito ligado no que estava acontecendo no Corinthians, só aceitou os negócios com garantias bancárias ligadas à televisão, enfim. E aí o Corinthians acabou tendo a obrigação de fazer os pagamentos, e fez os pagamentos. Todos os outros 9 jogadores que o Augusto contratou enquanto presidente não foram pagos, e se transformaram em cobranças na FIFA, na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, já tem até transfer ban. O primeiro transfer ban confirmado, por conta de uma dívida de 7 milhões e 300 mil reais com o Philadelphia Union em relação ao José Martínez, que já nem está mais no Corinthians. Foi dispensado depois de se apresentar atrasado e machucado. Tem pendências com o Cuiabá pelo Ranieri, que virou... Vou até trazer toda a relação desses 9, e aí eu já parto para a próxima pergunta. Quer ver? Os 9
atletas contratados pelo presidente do Corinthians e que não foram quitados. Ó, achei. Ranieri, dívida na CNRD. Félix Torres custou 40 milhões de reais na FIFA. Rodrigo Garro, o Corinthians vai ter 10 dias para pagar 42 milhões de reais à vista pro Tadjeres. Pedro Raul, dá uma olhada no Pedro Raul. O cara foi comprado por 5 milhões de dólares, como 40 milhões de dólares. Não, que vai ser vendido para o Vitória por 12 milhões e 600 mil reais. O Corinthians ainda deve para o Tokushima Vortis 25 milhões de reais. O Alex Santana virou alvo de uma cobrança na justiça do Atlético Paranaense de 12 milhões de reais. O Charles a qualquer momento vai se transformar em cobrança na Corte Arbitral do Esporte, em Transerban, já está na reta final, né? Tem o José Martínez que eu falei, além do Thales Magno, 2 empréstimos que não foram pagos e uma dívida de quanto? De 7 milhões 370 mil reais. Se teve um presidente que passou pelo Corinthians pior do que o Augusto Melo, eu não conheço, tá? Talvez possa ter tido algum igual, acho que não. Mas pior do que o Augusto Melo, além de todos os escândalos, de todas as confusões em que ele meteu o Corinthians, tem essa condição financeira absurda, essas pendências todas deixadas. Beleza? Bora lá. Ixi, eu já tinha que ter voltado aqui, foi mal. Era para voltar para cá. Ó. Que história é essa de que Yuri Alberto pode trocar de empresário? A especulação começou a ganhar mais força depois de que o Yuri afirmou que seu pai é quem está representando o atleta. Procurei na tarde dessa sexta-feira o André Cury para entender se houve alguma rescisão de contrato, algum ruído. Dava para imaginar que esse barulho poderia ter acontecido depois de uma entrevista recente do próprio Yuri Alberto. Você vai lembrar que ao vencer o Barra por 1-0, com o gol do Yuri Alberto, o atacante veio a público para comunicar sua vontade de ir embora na metade do ano. A entrevista repercutiu muito mal, o torcedor corintiano ficou bastante chateado. E agora ficou mais cômodo repassar essa responsabilidade pela entrevista ao André Cury, que é quem trabalha há meses na tentativa de levar o centroavante para o futebol europeu. Conversei com o André Cury, como eu disse, o André disse que ninguém, nem Corinthians, nem o Yuri Alberto, nem seu pai o procuraram, mas que o pai do Yuri Alberto sempre foi um dos representantes da carreira do atleta. André Cury e o pai do Yuri trabalham em parceria, em sociedade, em relação ao filho do jogador, em relação ao jogador. Só para completar, contar também que a negociação do Yuri Alberto para o futebol europeu segue bastante complexa. Como o Timão tem só 50% dos direitos econômicos, com a promessa de repassar ainda 10% ao André Cury, restariam ao Corinthians numa venda do Yuri só 40%. E diante desse cenário, para que valha a pena, o Corinthians quer pelo menos 20 milhões de euros pela sua parte. Difícil imaginar que algum clube europeu apareça com 40 milhões de euros pelo centroavante alvinegro. Fala família, beleza? Chegando aqui com mais aquele giro de notícias exclusivos e atualizados do Coringão, que joga daqui a pouco com a Atlético Paranaense. Deixa aqui no comentário quanto você acha que vai ser o jogo de hoje. Não esqueça de dar like, se inscrever no nosso canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo quando postarmos vídeos novos por aqui. Um grande abraço para você, nos siga para mais e até o próximo vídeo. Vamos com tudo para cima e vamos que vamos, que vamos, que vamos. Domingão dessa agitada, hein? Fui!